Salve, salve, torcedores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou trazendo para vocês a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série B, rodada de número 2, que começou neste sábado, no dia 12 de 4 de 2025. O primeiro jogo ocorreu mais cedo, foi da equipe da Chapecoense e Coritiba. O Coritiba, jogando fora de casa, conseguiu vencer a equipe da Chape no placar de 2-1. O gol da equipe da Chapecoense foi marcado por Mário Sérgio. E o gol do Coritiba, quem marcou foi Careca e Alex da Silva. Final, Chapecoense 1, Coritiba 2. Vila Nova e Paysandu. O Vila Nova venceu a equipe do Paysandu no placar de 1-0. O gol do Vila foi marcado por Gabriel Povoada. Final, Vila Nova 1, Paysandu 0. Novo Horizontino e Volta Redonda. O Novo Horizontino venceu a equipe carioca no placar de 1-0. O gol do Novo Horizontino foi marcado por Robson. E ficou assim, Novo Horizontino 1, Volta Redonda 0. Amazonas e Ferroviária. Esse jogo ficou empatado em 0-0. E no último jogo da noite, tivemos Operário e Goiás. O Goiás, jogando fora de casa, conseguiu uma boa vitória de virada, vencendo a equipe do Operário no placar de 2-1. O gol do Operário foi marcado por Rodrigo. E os dois gols da equipe do Goiás foi marcado por Arthur e Diego, e ficou assim, Operário 1, Goiás 2. Agora vamos conferir como ficou a tabela de classificação e em seguida eu trago para vocês os próximos jogos e os artilheiros do Brasileirão Série B. Se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, ele contribui bastante para o crescimento do nosso canal. Você também pode participar deixando nos comentários o nome do clube que você torce e o que você está achando dessa Série B de 2025. Participe! E na liderança, a equipe do Atlético Paranaense com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Goiás agora é o segundo colocado com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Coritiba está na terceira posição com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Cuiabá está na quarta posição com 4 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O quinto colocado é o Novo Horizontino com 4 pontos, 2 jogos e 2 vitórias. O Atlético Goianiense está na sexta posição com 3 pontos, 1 jogo e 1 vitória. O América Mineiro é o sétimo colocado com 3 pontos, 1 jogo e 1 vitória. O CRB está na oitava posição com 3 pontos, 1 jogo e 1 vitória. O Operário está na nona posição com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Vila Nova está na décima posição com 3 pontos, 2 jogos e 1 vitória. O Avaí é o 11º colocado com 2 pontos em 2 jogos. A Ferroviária está na 12ª posição com 2 pontos em 2 jogos. O Remo está na 13ª posição com apenas 1 ponto em 1 jogo. O Amazonas é o 14º colocado com apenas 1 ponto em 2 jogos. O Botafogo de São Paulo é o 15º colocado com apenas 1 jogo e 1 derrota. O Atlético está na 16ª posição com apenas 1 jogo e 1 derrota. E agora, abrindo a zona do rebaixamento, a equipe do Criciúma na 17ª posição com 2 jogos e 2 derrotas. O Paysandu é o 18º colocado com apenas 2 jogos e 2 derrotas. A Chapecoense está na 19ª posição com 2 jogos e 2 derrotas. E na última posição, o Volta Redonda, na 20ª, com 2 jogos e 2 derrotas. E assim está a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série B. Agora vamos conferir os próximos jogos.
A rodada de número 2, ela continua neste domingo, no dia 13/4, teremos Atlético e CRB, jogo às 16 horas. Remo e América Mineiro, também neste domingo, no dia 13/4, às 16 horas. Botafogo de São Paulo e Atlético Goianiense fecham a rodada de número 2 no domingo, jogo às 19 horas. A rodada de número 3, ela começa na terça-feira, no dia 15/4. Teremos Cuiabá e Atlético Paranaense, jogo às 19 horas. Avaí e Operário, na quarta-feira, no dia 16/4, às 20 horas. Paysandu e Chapecoense, na quarta-feira, no dia 16/4, às 20 horas. Coritiba e Novo Horizontino jogarão na quarta-feira, no dia 16, às 21 horas. Goiás e Vila Nova joga na quinta-feira, no dia 17/4, às 19 horas. Criciúma e Atlético, na quinta-feira, no dia 17/4, jogo às 20 horas. Botafogo de São Paulo e Remo joga na quinta-feira, no dia 17/4, jogo a ser realizado às 20 horas. CRB e Volta Redonda, na quinta-feira, no dia 17/4, às 20 horas. Ainda temos Ferroviária e Atlético Goianiense, na quinta-feira, no dia 17/4, às 21 horas. América Mineiro e Amazonas, na quinta-feira, no dia 17/4, às 21 horas e 35 minutos, finalizando a rodada de número 3. Agora vamos conferir os artilheiros da Série B. E na liderança da artilharia nós temos Rodrigo Rodrigues, atacante da equipe do Operário, ele tem 2 gols. Na segunda posição nós temos os seguintes jogadores: Mateuzinho, lateral direito da equipe do Cuiabá, ele tem 1 gol. Raí Ramos, lateral direito da equipe do Atlético Goianiense, com 1 gol. Amorim, meio-campista da equipe do Atlético, também tem 1 gol. Palácios, lateral direito da equipe do Atlético Paranaense, com 1 gol. Marcelo, lateral esquerdo da equipe do Criciúma, com 1 gol. Allan Kardec, atacante da equipe do Atlético Paranaense, com 1 gol. Barreto, volante da equipe do Avaí, com 1 gol. Derek Lacerda, atacante da equipe do Cuiabá, com 1 gol. Aleph Manga, atacante da equipe do Avaí, com 1 gol. Sandro Lima, atacante do Atlético Goianiense, com 1 gol. Mário Sérgio, atacante da equipe da Chapecoense, com 1 gol. Alex Silva, lateral direito da equipe do Curitiba, com 1 gol. Nicolas Careca, atacante do Curitiba, com 1 gol. Gabriel, atacante da equipe do Vila Nova, com 1 gol. Robson, atacante do Grêmio Novo Horizontino, com 1 gol. Diego, lateral direito da equipe do Goiás, com 1 gol. Arthur Caíque, atacante do Goiás, com 1 gol. Carlão, atacante da Ferroviária, com 1 gol. Renan Peixoto, atacante do Atlético Paranaense, com 1 gol. Leandro, volante do Paysandu, com 1 gol. Zapelli, meio-campista do Atlético Paranaense, com 1 gol. Zuluaga, volante do Operário, com 1 gol. Felipe Mateus, meio-campista do Criciúma, com 1 gol. David da Hora, atacante do CRB, com 1 gol. Josué, meio-campista da equipe do Curitiba, com 1 gol. Barros, volante da equipe do América Mineiro, com 1 gol. Matheus Felipe, zagueiro da equipe do Atlético Goianiense, com 1 gol. Felipe, atacante da equipe do Remo, com 1 gol. Igor, atacante da equipe do Avaí, com 1 gol. Jean, volante do Novo Horizontino, com 1 gol. Bruno Alves, zagueiro do Cuiabá, com 1 gol. Robert, meio-campista da equipe do Atlético Goianiense, com 1 gol. Lincoln, atacante do Atlético, com 1 gol.
Aí para finalizar, Rodrigo Andrade, volante da equipe do Goiás, também com um gol. E esses são os artilheiros do Campeonato Brasileiro, Série B até o momento. Chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e o seu comentário. Muito obrigado, que o nosso Deus abençoe a cada um de vocês e até um próximo vídeo. Valeu, tchau!